São Marcos, padroeiro, nos ensina como amar. Quem quiser ser o primeiro, esteja em último lugar. Convertido em Jerusalém, a Chipre ele foi em missão. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Mas não a dou com o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltareis a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs aqui presentes, meus queridos irmãos, meus sacerdotes, Padre Silvio, pastor dessa comunidade de fé, Mateus, animadores do canto, a liturgia, ministros extraordinários da comunhão, coroinhas, proetas, agentes de vários serviços, movimentes e pastorais desta comunidade de festa, seu vereador Marcos, mais autoridades aqui presentes ou representadas, irmãos que são referência para esta noite, as comunidades de São Lourenço, São José, Santa Luzia, Panorama e todas as pastorais, grupos e movimentos desta comunidade de festa. Todos irmãos e irmãs do Senhor. A festa do padroeiro
de uma grande festa, de um grande tempo da igreja, que é o tempo da Páscoa. Neste tempo, meus irmãos e minhas irmãs, da Páscoa, nós fazemos a memória, comemoramos de uma maneira muito especial a ressurreição de Jesus. E o símbolo dessa ressurreição, na liturgia, é esta vela, a ceia viva, que tem esses 5 grampos aqui representando as 5 chagas de Jesus. Aquele que foi morto, aquele que foi curado, ele está vivo e é a luz do mundo. Não é a escuridão, é a luz que ilumina os nossos caminhos. E São Marcos é esse que, de uma maneira especial, como os outros evangelistas, anunciam essa luz. Anunciam Jesus Cristo, que é o rosto da misericórdia. São Marcos também, meus irmãos, ele faz parte do alicerce da nossa igreja. A nossa igreja, nós dizemos que é católica, porque ela é um só no mundo inteiro, e apostólica. Se afirma na fé desses homens que nos anunciaram as verdades de Deus, que nos anunciaram de uma maneira especial a ressurreição. Nossa igreja, ela vive hoje graças àquilo que os apóstolos transmitiram para Deus. E São Marcos é um deles. Apesar de não ter sido dos 12, mas foi chamado depois. Foi companheiro de Pedro e de Paulo, e nos escreveu um evangelho, né? O Evangelho de São Marcos. Hoje nós estamos lendo o Evangelho de São João. E eu disse no começo que a festa dele está dentro desse tempo bonito, da paz, que nos anuncia de modo especial a ressurreição. E é interessante a gente observar que Jesus teve a preocupação de aparecer depois que ressuscitou. E ressuscitou porque morreu antes, né? Depois ficou vivo. E ele teve a preocupação de aparecer de um modo especial aos seus apóstolos, seus discípulos e aquelas mulheres mais chegadas, para que se convencesse de que ele estava vivo. Não estava mais no sepulcro, ele estava vivo. Mas eu queria chamar a atenção de algumas aparições de Jesus. Ele primeiro apareceu a Maria Madalena, ele apareceu primeiro às mulheres. De propósito, que a mulher daquele tempo era de segunda categoria. Se dava muito valor às mulheres. Mas Jesus vem para mostrar que elas são iguais. Os outros são filhas. Como nós somos filhos, então somos irmãos. Mas era dele com a preocupação de aparecer a Maria Madalena. Vocês sabem como foi a aparição? Ela foi lá no sepulcro, não encontrou nada dentro do sepulcro, e viu um jardineiro. E disse ao jardineiro: se foi você que tirou de lá, me diga onde eu quero ir lá. Mas acontece que esse jardineiro não era o jardineiro, era o próprio Jesus. Sexta-feira, Jesus apareceu aos discípulos chamados de Emaús,
e voltavam de Jerusalém um pouco decepcionados, porque o mestre tinha sido morto, e algumas mulheres estavam dizendo que ele estava vivo, mas nós não vimos. Estavam voltando para casa. E quando eles estavam caminhando, apareceu um companheiro de caminhada. E começaram a conversar o que tinha acontecido. E esse companheiro lembrou que a escritura certa, né? Mas até então eles pensavam que era campo. Mas lá na casa, quando entraram, porque já era tarde, na hora da ceia, descobriram que era Jesus. Caminheiro, né? A terceira foi conversando. Essas leituras foram feitas no grupo de hoje. Está falhando. Mas vocês estão estudando. Será que isso é melhor? Então, a terceira aparição que eu queria mostrar. São Pedro, sem ainda muita certeza de que ele estava vivo e tinha ressuscitado, foi desopilar, foi pescar. E os outros discípulos também foram. Então apareceu uma pessoa com fome perguntando se eles tinham comer. Vocês têm alguma coisa aí? Não temos nada porque hoje as águas do mar não estão favorecendo. Pegamos nada. Pois lança a rede de novo, aí eles lançaram a rede e fizeram uma pescaria grande, né? E a certa altura Pedro disse para João: é o Senhor, é ele. Mas depois subiu com eles. Vejam bem, primeiro ele apareceu como jardineiro, depois como campeiro, peregrino, e depois como uma pessoa que estava com fome. O que quer dizer isso? Que Jesus quer que a gente o descubra através do jardineiro, através do peregrino, através do caminho. Jesus quer dizer que a gente devia considerar o outro, seja ele aquele curso, e o encontrasse lá. E não nos acuda, nós mais atrás, e não encontrasse ele nas pessoas. É interessante isso? Nas pessoas. A gente às vezes tem facilidade de encontrar Jesus na hóstia consagrada e tem dificuldade de encontrar Jesus no caminho, no peregrino, no jovem, na criança, no velho. Né? Então, a ressurreição quer que a gente se convença disso, que ele está vivo aqui. E, como a gente diz, também no meio de nós. E no Evangelho de hoje, logo no versículo, Jesus diz mais ou menos isso que a gente acabou de ler. Vejam bem. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E nós viremos e faremos dele a nossa morada. Então, quem guarda a palavra, quem põe em prática a palavra de Deus, a palavra de Jesus, é honrado pelo Pai, por Deus. E ao mesmo tempo, Jesus diz: nós, o Pai e eu, viremos e faremos dessa pessoa a nossa morada. A pessoa, que coisa grandiosa, Jesus querer fazer de nós morada para ele, a gente ser morada dele. É por isso que São Paulo diz que a gente é templo de Deus, é templo do Espírito Santo. A gente tem que não dar importância a gente, mas a gente é importante na medida em que a gente observa a palavra de Deus. É preciso
faz da gente morar. Morada de Deus. Nós somos morada de Deus. Isso que os apóstolos são criados. A gente sabe disso porque o apóstolo que está dizendo aqui, que já disse o seu nome. A nossa igreja é a apóstola. Vem do tempo dos apóstolos. Não vem do tempo do ano passado, não. É daquele tempo. Desde aquele tempo que a nossa igreja existe. Entendeu? E por isso ela é católica, porque é uma só. No mundo inteiro, hoje, meus irmãos, hoje. No mundo inteiro católico, as igrejas evangélicas. E todas as missas do mundo se dão ao Pai Nosso. Tem um ofertório. Nossa igreja uma santa católica e a apostólica que veio dentro dos apóstolos de São Marcos saiu no meio desse grupo apostólico para nos dar força e sustentação. Agora, na verdade, a nossa fé, ela se fundamenta no acontecimento da ciência. A Páscoa é também para lembrar a gente que a ressurreição é o motivo maior de nossa fé. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé não tinha consistência. Porque Cristo teria mentido. Uma vez que ele disse que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, ia morrer, mas no terceiro dia ia ressuscitar. Se isso não acontecesse, ele estava enganando. Mas ele nunca enganou. Sempre falou a verdade. Isso com toda a autoridade ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vale a pena. Porque não é mentiroso. Sempre falou a verdade. E quem nem não merece a verdade, por isso que nossa fé seria vã. Porque o mentiroso tem autoridade. Lá na minha terra, quando o mentiroso conta uma história, a gente diz assim: foi aquele mentiroso que disse, está inferno. Está inferno. Não é assim? Mas é por isso. Não, foi feito. Então, que São Marcos nos ajuda a liberdade da gente se alicerçar cada vez mais naquilo que é fundamental. Se alicerçar no ensinamento dos apóstolos. E usar outra coisa que eu não sei se vocês observaram, é que Deus faz. E que a gente está lendo Atos dos Apóstolos. A primeira leitura, vamos falar disso? A leitura dos Atos dos Apóstolos. E aquilo que eles fizeram depois da ressurreição de Jesus. E hoje nos conta os Atos dos Apóstolos, falam para aquelas pessoas que chegaram ensinando em Antioquia que eles, como eles podiam se salvar, porque não estavam observando a lei de Moisés, não estavam sendo circuncidados. Isso causou confusão no meio do convertido, e Paulo e Barnabé se preocuparam com isso e foram a Jerusalém falar com os apóstolos, com Pedro, os mais velhos, foram falar com eles. E eles, segundo a leitura, decidiram. É interessante aqui no momento que ele diz: o Espírito Santo e nós decidimos, não me foi vocês um fardo pesado. E vocês assumam aquilo que é indispensável. Aquilo que é indispensável. Se abstenham das carnes dos sacrifícios, do sangue e das uniões ilegítimas.
seu casamento. Se abstenha de uniões ilegítimas e sim de uniões legítimas. É isso que nós temos. Não vamos se preocupar com aquilo que disseram, porque o que disseram a vocês, esses que vieram lá da Judéia, como nós encontramos. Nós estamos mandando aí, estamos mandando Silas e esse outro companheiro, são pessoas honestas, que vão dizer a mesma coisa para vocês. A preocupação dos apóstolos e orientar os primeiros cristãos numa luz só, num pensamento só, porque a igreja é uma só, a doutrina é uma só, os ensinamentos são um só. Entendeu? Por isso, que o Senhor ele nos ajude a sermos no mundo também como ele, anunciadores da misericórdia de Deus. Nós estamos vivendo o ano da misericórdia. Vocês já receberam uma orientação sobre isso? É o ano que a gente deve aproveitar para ganhar urgência e praticar as obras de misericórdia. Vocês sabem quais são as obras de misericórdia do Pai? As obras de misericórdia. Para ganhar indulgência, vocês sabem como é, sabe? Acho que o Padre já ensinou aqui, não é? Já ensinou como é que a gente ensina agora. Primeiro, o que é indulgência? Já veio falar disso, né? Indulgência. A indulgência é uma graça especial que a igreja concede aos fiéis através da sua igreja para a dispensa das penas, para a dispensa daquilo que a gente tinha que purgar. Já veio falar disso? Purgatório, daquele estágio intermediário que a gente vai logo para o céu, tem que passar um momento de purgando, sofrendo, né? Pagando alguma dívida, né? Por causa do pecado. A gente recebeu na função do perdão do pecado para ter as consequências. E às vezes a gente tem que descontar ainda alguma coisa, né? Sofrer um pouquinho. Né? Então a indulgência é para dispensar. Agora, como é que a gente vai indulgência? A misericórdia. Porque Deus é misericórdia. Jesus é o rosto, é a expressão da misericórdia, sobretudo, morrendo na cruz por nós. E a gente não pode deixar Nossa Senhora de lado, não, viu? Nossa Senhora é a salve rainha, mãe, a mãe da misericórdia, porque é a mãe de Jesus, né? Mãe da misericórdia. Né? Então, a gente vai ganhar indulgência, a gente deve passar por uma porta, que se chama Porta Santa, que o Papa mandou dizer aos bispos que eles podiam determinar, em algumas igrejas, uma porta pela qual a gente passasse como se estivesse passando, como você vai entrar de entrega na lei. E, além de passar pela porta, a gente deve usar o sacramento da misericórdia. O sacramento que distribui a misericórdia e o perdão de Deus, que é a confissão, tornar-se confessão. Ele deve comungar. A gente deve rezar nas intenções do Pai. Ele precisa de muita fé. E o nosso Pai sempre nos dá o Deus daquele dizendo, reza comigo. Sempre pede que a gente reze por ele. E também fazer a profissão de fé. Mas é o credo. O credo é a gente professa a fé. Creio que Deus Pai, o Deus do Deus, tá? Entendeu? Seguir, fazer, é claro, você tem que fazer uma caricação do hino, né? Entendeu? Agora o Papa pede que a gente pratique também as obras de misericórdia, que são 14. Será que eu sei das 14?
misericórdia, ela se divide em dois grupos. As obras de misericórdia chamadas corporais, na realidade, que são, essa é a parte da gente. Dá de comer quem tem, dá de beber quem tem, vestir-os, luz, visitar-os, presos, enterrar os mortos. O que quer dizer enterrar os mortos? Fui enterro. Se solidarizar com o nome de Deus que está sofrendo. Isso é uma obra de reforma. Vamos parar. Se hoje não for sendo ligado, não pode problema. Porque o peregrino, a política, o peregrino. Agora tem as obras de misericórdia espirituais. Quais são essas obras de misericórdia espirituais? Aconselhar os indecisos, quer dizer, dar bom conselho. Dar bom conselho. Ajudar os ignorantes, ensinar os ignorantes. Corrigir os que erram. Corrigir os que erram, do jeito, perdoar a quem não tem. Ter paciência com as pessoas complicadas. Às vezes com as pessoas complicadas, então ter paciência. Porque às vezes a gente perde a paciência. A obra de misericórdia para a gente se purificar é ter paciência, ter calma. Rezar pelos vivos e pelos mortos. Eu estou rezando essa missa por um irmão meu, que hoje fez uma cirurgia, extraiu um rim. Ele falava no hospital, como lembrando dela. Isso é uma obra de misericórdia. É um tratamento dele, ele se recuperar dele. Falta alguma obra de misericórdia? Parece que não, mas entendeu? Isso é o Papa que serve. Isso sempre existiu na igreja, mas não se esquece. Então o nosso Papa agora está tentando. Não tem aquele ditado, falta do grito, se der, apoiar. Ele está gritando para apoiar e Deus não se perdeu. Então que Deus nos ajude por intercessão pessoal para a gente ser misericordioso, praticando as obras de misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. São Marcos, padroeiro, nos ensina como amar. Quem quiser ser o primeiro, esteja em último lugar. Convertido em Jerusalém, a Chipre ele foi em missão. Junto a Paulo e Barnabé, o seu primo, levou a boa nova aos pagãos. São Marcos, padroeiro, nos ensina como amar. Quem quiser ser o primeiro, esteja em último lugar. Discípulo guia de Pedro, em Roma muito aprendeu o que o apóstolo dizia e fazia. Marcos com cuidado escreveu. Marcos, padroeiro, nos ensina como amar. Quem quiser ser o primeiro, esteja em último lugar. Esteja em último lugar. Esteja em último lugar.